mais um Rosadas Cast. Eu sou o Guilherme Santos. Eu sou o Jonathan Santos. Eu sou o Leandro Rosadas. Então, Leandro, a gente percebeu que tem uma galera aí, muito supermercadista no vermelho. E a gente queria falar com você sobre como sair do vermelho. E nossa primeira pergunta para te fazer hoje é: qual é o primeiro passo que a gente tem que dar para conseguir sair do vermelho? Tomar vergonha na cara. Que isso, cara? É tomar vergonha na cara, porque na maior parte das vezes que o cara chega no vermelho, a culpa é do cara. As decisões que ele vem tomando levam a pessoa ao vermelho. Se ela não ajustar o mindset dela, a cabeça dela, ela vai continuar no vermelho sempre. Mesmo que ela saia do vermelho agora, daqui a algum tempo ela volta pro vermelho, porque as decisões dela serão decisões erradas, que vão levar ela àquela condição ruim de novo. Então a primeira coisa que o cara tem que ter vergonha na cara de mudar um pouquinho a maneira como ele pensa. A maneira como ele pensa tá errada. Não é só o mercado, a condição e não sei o que, a venda diminuiu. Não, tudo que ele fez levou ele ao resultado que ele tem. Então a primeira coisa que ele precisa fazer para sair do vermelho, passo a passo, é mudar um pouquinho a cabeça dele. Depois ele precisa descobrir qual o tamanho do problema que ele tem, entender quanto de lucro que a empresa dele dá hoje, para daí verificar a partir desse número quanto que ele pode pagar da dívida. Basicamente ele tem que pagar a dívida com um pedaço do lucro. O que todo supermercadista faz é exatamente o oposto. Ele pega o dinheiro do fluxo de caixa, do giro, e paga a dívida. E aí começa a não ter dinheiro para pagar o giro. Aí a venda diminui porque ele começa a não ter mercadoria. E aí ele começa a não ter dinheiro para pagar mais o lucro porque não tem mais lucro. E aí ele começa a ter menos dinheiro ainda para comprar mercadoria. Aí começa a vender menos, lucrar menos. Aí daqui a pouco ele não consegue mais pagar a dívida. No final das contas ele não pagou a dívida e nem os juros. E nem o giro, né? Então o grande segredo é, quando o cara começa a ficar apertado, ele tem que continuar pagando o giro. Pagando as mercadorias que ele consome, que ele está vendendo ali no dia a dia. E as dívidas ele tem que renegociar. Esse é o grande segredo. Interessante. Já que você falou de fluxo de caixa, né? A gente queria saber mais qual é a importância e o que o fluxo de caixa em si pode ajudar nisso, ou pode estar atrapalhando até mesmo o supermercadista a sair do vermelho, poder virar esse jogo. Para você ter uma noção, todo fornecedor tenta te empurrar para tu pagar por semana. Paga R$500 por semana, são 2.000. Paga 1.000 por semana, aí é R$4.000. Essa é a conta que ninguém faz. Ninguém faz essa conta. Só me pagar 1.000 por semana. Mas 1.000 por semana é R$4.000. 5.000 se o mês tiver 5 semanas, dependendo do dia da semana que você for pagar. E no final das contas, dependendo do mercado, é o lucro do cara que já está indo embora. E aí o cara negocia com 3, 4, 5, 6 empresas que ele está devendo. Aí quando vai ver, ele se comprometeu em pagar R$40.000 por mês. E não tem nem isso de lucro. E aí não vai ter como pagar. Ele pode pagar o primeiro mês, aí ele começa a comer o dinheiro do giro. Começa a ficar mais apertado para pagar os boletos. E aí no mês seguinte, ele vai acabar vendendo menos, porque vai acabar tendo que comprar menos. E isso vira uma bola de neve até o cara quebrar. Então, basicamente, a intervenção que ele tem que fazer levanta tudo que está devendo, estanca isso, então chama a pessoa para renegociar e renegociar parcelas que sejam um valor mensal e não em cima do valor por semana. Mesmo que você pague por semana, eu consigo pagar para esse cara R$1.000, então, dividido por 4 semanas, R$250 por semana. Nenhum fornecedor dá R$250 por semana, começa em 1.000. Tá devendo 10.000, então R$1.000 por semana. Dá 4, 5 mil por mês, eu não vou ter como pagar. Mas o cara... Porque quando você deve uma empresa, o que o vendedor tenta fazer, o que a empresa tenta fazer, é fazer com que você pague ela primeiro, em vez de pagar qualquer outro fornecedor. Então esse é o segredo, é o bizu dessa parada. É você se organizar suas despesas de forma que você consiga pagar dentro do mês, e não deixar da ruptura da curva A, não deixar as compras caírem errado, comprar o que tem que ser de giro e o que deve você tem que pagar e renegociar como dívida. É porque às vezes acho que eles devem achar que por semana eles não vão sentir tanto o baque, né, da não, isso conta. É mentira, porque paga mais rápido. Se eu falasse, você tem que pagar 5 mil por mês, você quica. Agora, R$100.000 por semana, você tá com um número de 1.000 na cabeça.
Então tu acha e não que de 5 mil. mais fácil, né? Aí a questão que você falou também do mindset, né? Da cabeça da pessoa, ela não faz conta. Pra longo na prazo, maioria não faz. Ela Tá no desespero de ter que pagar aquilo ali, então. E assim, tem gente que opta por exemplo, puxar a taxa do cartão antecipando ou mesmo fazer cheque especial ou puxar empréstimo. Você acha que isso é vantagem ou prejudica? Estou me afundando ainda mais. Depende. Na maior parte das vezes pode ser que isso ajude, pode ser que isso faça o cara entrar numa ciranda financeira muito louca. Normalmente quando o cara está antecipando o cartão, eu gosto de sugerir ele de fazer a regra do 1%. Como é que funciona a regra do 1%? Todo dia, em cima da féria do dia, tu tira 1%. No final do mês você tem 1% da tua venda. No final de 10 meses você tem 10% da sua venda, que é o suficiente para você pagar boleto sem problema. Você vai juntando esse dinheiro numa conta, quando isso chegar no final do 10º mês, você tem 10% do teu faturamento guardado. Aí você bota isso dentro da operação e começa a pagar os boletos de forma certa. E assim, ele deve optar por pagar o que exatamente primeiro? Ele paga o banco, paga o fornecedor, existe uma loja... Normalmente é primeiro as pessoas, depois o fornecedor, depois o banco, por último os impostos. Se eu tivesse que escolher as dívidas a pagar primeiro, seria nessa ordem. Primeiro gente, depois fornecedor, depois depois banco. Primeiro gente, fornecedor, depois você paga banco, por último os impostos. Mesmo assim, se a tua empresa é muito encalacrada, você para de pagar o banco, os impostos e paga os fornecedores e as pessoas, e depois você em algum momento parar para renegociar com o banco. E como é que eu faço para a loja não manter essa aparência de tô quebrado aqui, posso falir a qualquer momento? Como é que isso não... Porque a gente tem que garantir a venda, né? Eu não passo essa impressão pro cliente, porque quem garante isso tudo é o cliente. Normalmente a gente, quando pega a loja que está muito mal das pernas, o que a gente faz é diminuir os espaços de exposição de produto dentro da loja. Então a gente diminui o espaço para agrupar mais e a loja ficar cheia com a mesma quantidade de produtos. Já que você falou de produto, qual ponto, até qual ponto o setor de compras pode ajudar e está interferindo, prejudicando talvez essa dívida, se não tiver um setor de compras bem justo ali? É 100%. Normalmente quando as pessoas vêm com aquele papo de estou vendendo, não consigo ver dinheiro, é porque o dinheiro está na compra. A pessoa acaba comprando mais do que deve e em supermercado é muito fácil fazer isso. Muito, muito, muito fácil. Assim, molinho. Então, minha sugestão é que o comprador crie um orçamento por departamento e um orçamento por fornecedor, do qual já tem um pré-definido qual o valor máximo que a gente compra daquele fornecedor. E aí isso está dividido num valor máximo que a empresa pode comprar. Não estourando aquilo, sobra dinheiro no final do mês. E diminuindo a loja, né, pelo que eu entendi que você falou, isso talvez não iria prejudicar o faturamento, tendo que eu vou diminuir a loja? Será que isso talvez... Não, porque eu não falei para você reduzir o sortimento, e sim para você agrupar. Então, sei lá, eu tenho 5 frentes de um produto, eu passo a ter uma frente, 2 frentes, e agrupando dá para fazer isso, mas não tirando o sortimento. Eu não posso simplesmente tirar produtos do sortimento, que é isso que prejudica a venda, necessariamente. E a parte de DRE? Tem que ter uma DRE justa, porque tem gente que às vezes nem tem nem controle disso, não sabe nem como é que tá a DRE, não monta, não sabe montar. Tem gente no supermercado que escuta, mas não sabe nem o que é, o que tu acha que isso ajuda, interfere? A DRE te ajuda a analisar os seus gastos, né? Primeiro ver se você está tendo lucro e também ajuda você a analisar se seus gastos estão dentro do aceitável, né? 11% para custo pessoal, 8% para custo pessoal, 6 a 7% para custo operacional, imposto ali de 2 a 4%. Então você olhando, você começa a ter manutenção não passar de 0,5%, luz não passar de 1,5%. E aí eu consigo olhar baseado na conta, quanto aquilo representa, está dentro do aceitável. Se estiver fora do aceitável, você ataca aquilo ali para poder resolver. Exato. E para quem nunca fez DRE ou não sabe o que é DRE,
como é que ele pode controlar as despesas dele, receita? O que ele pode fazer para tentar, talvez, começar a fazer DRE? Basicamente, a DRE nada mais é do que a demonstração do seu resultado, se deu lucro ou não. Então, você pega quanto você vendeu, diminui lá do custo da mercadoria vendida, menos as despesas todas que você teve dentro daquele mês, e você vai ter no final um resultado antes do imposto de renda, se tiver no lucro real. Basicamente é isso, né? O lucro lá antes do imposto de renda. Agora, caso você nunca tenha feito, você pode inclusive pedir ajuda para o teu contador. Ele vai te explicar como é uma DRE, mas você vai ter que fazer uma gerencial que não só contábil, porque muitas vezes não necessariamente a contabilidade está rodando 100% com o que realmente está acontecendo na empresa. Assim, tocando nesse assunto, né? Você não acha que muitas das vezes também pode ser culpa da contabilidade? Porque quando o cara tá ali, vamos dizer, quase que quebrando, o contador não já deveria ter avisado isso a ele antes, ou isso não tem nada a ver com o contador? O contador deveria ter avisado ele antes. Na verdade, o contador olha o relatório deles e conseguiria ver que as contas dele estão fora. Basicamente é isso. Teria alguma coisa estranha que precisa ser corrigido. Mas o ponto é que, para mim, nem os contadores estão preparados para isso. E tem poucos contadores que são realmente especializados no segmento. E aí, para isso, fica difícil o cara poder seguir nesse sentido. A gente também comentou sobre despesa. Qual seria a principal ou primeira despesa que o cara que está no vermelho tem que olhar para poder verificar, cortar? Gente. A primeira coisa que eu cortaria seria gente. Por quê? Porque a despesa mais alta, um funcionário no mercadinho pequeno, no lucro real, custa para o cara de R$ 1.800 a R$ 2.500 num salário básico de R$ 1.100, R$ 1.200. Então, isso faz toda a diferença. A folha é o maior custo dentro do supermercado. O maior custo dentro do supermercado é a folha de pagamento. Fora a mercadoria, né? Mas o maior custo unitário lá é a folha. Então, assim, a folha tem que estar acompanhada das dobras, as faltas, hora extra, tudo hora isso. extra, tem que acompanhar tudo. Porque é ali que está o buraco. Normalmente ele é uma torneira descendo água direto. Aí depois reclama que não tem água para fazer gelo. E como é que tem como saber a quantidade certa que eu tenho que ter de funcionário? Porque às vezes eu tenho funcionário demais, nem deveria ter. Nem tem faturamento para ter isso. Normalmente é 25 mil por funcionário. Isso é taxa efetiva. Algumas vezes 30 mil por funcionário. Se quiser, já tiver 25, quiser melhorar, a meta é 30. Pega lá o total de faturamento que você tem, divide por 30 e você vai saber quantos funcionários você precisa ter na loja. Beleza. Isso tem como saber até pro setor ou só geral? Tem como saber pro setor. Então, Leandro, em cima disso tudo que a gente está falando, como é ter o estoque ajustado, ter isso na mão, poder enxergar isso? Isso é importante também para poder virar o jogo ou não? Não tem nada a ver? Normalmente, quando o cara tá ferradão, quebrado, gerenciar o estoque seria muito importante, mas normalmente não vai ser o foco da empresa. Na maior parte das vezes, quando o cara tá mal das pernas, o foco dele não necessariamente é em melhorar controle, e sim melhorar resultado. Então, ele ter o inventário, a curiosidade de inventário na mão, dá controle, mas não vai resolver o problema dele. Normalmente, quando meus alunos, né, começam lá no DLM 45, começam a fazer as coisas, o foco é melhorar a venda, melhorar a margem. Tem um módulo lá sobre financeiro. Você já escutou algum depoimento de alguém elogiando que conseguiu ter mais controle? Não, porque só dá clareza, mas não resolve o problema. Para resolver o problema, o cara tem que ir um pouco mais embaixo, ajustar a compra, ou seja, comprar de maneira que não ultrapasse o limite necessário, ter as despesas ajustadas e melhorar a venda. É o caminho para o cara poder sair do vermelho. E a ciranda financeira é aquela que eu falei, aplica a regra do 1%, ajusta para ver o que dá para fazer. Normalmente corta onde as pessoas não querem mexer, que é nos funcionários. Quando a pessoa está no vermelho, a primeira coisa que ela faz é diminuir o investimento dela de marketing. Ela para de fazer encarte, para de fazer carro de som, em vez de mandar alguém embora. E aí o que acontece, se estava ruim, ela para de fazer marketing, fica pior ainda. E aí ela começa a realmente ficar num ponto que ela vai ter que acabar mandando alguém embora. Porque não mandou antes, quando tinha caixa ainda. Então, no final das contas, é não saber o que fazer. É fazer o processo errado. A gente foi fazer um trabalho recente numa distribuidora, que nem era um supermercado,
E o foco do nosso trabalho era aumentar vendas do cara, né? Mas o problema dele não era a venda, o problema dele é que a despesa do cara era muito mais alta do que deveria. A gente ajustou a despesa, mandou um bando de gente embora, não fez diferença nenhuma na operação da loja, da empresa. E a empresa ficou lucrativa no mês seguinte. No mês seguinte estava dando lucro. Por quê? Porque a despesa estava desproporcional. A despesa que para mim é mais fácil de estar fora do desproporcional é a despesa de pessoal, ou seja, você pega salário, hora extra, dobra, passagem, alimentação, uniforme, exame admissional, exame periódico anual, você pega o FGTS, o INSS, férias, rescisões, soma isso tudo, não pode passar de 8% do valor do faturamento da loja. Se passou, tu tá fazendo merda. Caraca, você falou de marketing, que é importante ter o marketing ali. Quantos por cento, e mesmo a pessoa estando no vermelho, né? Quanto ela tem que tirar do faturamento dela? É 1,2. E quando uma pessoa está no vermelho, se eu fosse ela, gastava 2% no marketing. Se você está indo mal, o que você tinha que fazer era gastar mais que o concorrente no custo estratégico, né? Tem um vídeo meu que fala assim, você tem que investir no custo estratégico. O que é o custo estratégico? Aquilo que te ajuda a aumentar os seus lucros, a aumentar as suas vendas. Então, quando a gente fala em marketing é um custo estratégico, ele ajuda a aumentar as vendas. Então, na crise, ele não é um custo a ser cortado. Você tem que cortar o custo que é não estratégico. Dependendo, manda a menina do administrativo embora e você passa a lançar nota, você passa a controlar o financeiro. Sei lá, e se você pegar o teu quadro de funcionário e aplicar a regra do 70-20-10, do 20-70-10, que é 20% dos melhores são para serem promovidos, 70% para serem treinados e 10% mandados embora, pensa nesse exato momento quantos funcionários você tem. Sei lá, vamos dizer que você tenha 40. Você não tem 4 pessoas que não fazem diferença nenhuma na tua loja? Com certeza tem. Então a lógica é, quantos funcionários você tem? 40, então você tem 4 pessoas que você pode mandar embora sem substituir, só mandando embora. Para pensar agora, enquanto você está assistindo esse vídeo aqui comigo, para pensar, olha aqui nos meus olhos, até tirar o óculos, olha aqui, olha no meu olho. Pensa agora, quantos funcionários você tem? 10. Então, me diz aí, se não tem uma pessoa que seria muito ruim, você mandaria embora, não faria diferença. Vamos dizer que você tenha 100 funcionários. Vai dizer que você não tem 10 que sejam muito ruins, que você pode mandar embora que não faça diferença. Olha no meu olho. É por isso. O fato é, sempre tem. Sempre tem. E por isso que dá merda. Às vezes você não acha que eles não mandam embora porque pode ser parente, por exemplo? Não, as pessoas não mandam embora porque elas sempre... As pessoas não sabem lidar com crise. Então elas sempre acham que vai melhorar. Vai melhorar. É uma fase. Aí como ela não faz nada, não melhora. Porque a crise você cria para si mesmo. Na verdade não existe crise. É você que cria a crise para si mesmo, no final das contas. Você toma as decisões erradas e leva o seu negócio a ter crise. Não tem crise. Cara, as lojas dos mercados que eu conheço, quase todos eles cresceram muito na crise. Do que as pessoas falavam que era crise. Porque quando a gente fala de a economia tá ruim, tem muito desemprego, tá ruim para todo mundo, então não tem crise. É condição igual para todos os concorrentes. Entende? Se o governo aumentar imposto, não tem crise. É condição igual para todo mundo. E tá tudo bem, você tem que se ajustar. Leandro, mas tem concorrência desleal, o cara é maior do que eu. O cara é maior do que você porque ele batalhou mais tempo do que você, que ele foi mais eficiente do que você. Então o que você tem que fazer é aprender a usar a estratégia certa para isso. Uma das promessas que a gente fazia no DLM45 era vender... Eu vou te ensinar a vender mais barato com mais margem. Vender mais barato e com mais margem. Não é que o cara necessariamente vende mais barato, mas para a percepção do cliente ele vai ter a percepção que vende mais barato. Porém, ele vai ter aumentado o preço de outros produtos para ter uma margem melhor. No final das contas, a venda dele vai subir, porque ele vai estar vendendo o que o cliente percebe o preço, e vai estar subindo a margem, porque ele vai ter subido as margens das outras coisas. Você está na crise, a minha sugestão
Ajuste os seus notáveis para estar mais barato que a concorrência, para te garantir venda. Suba a sua margem para te garantir lucro. Ajuste a sua despesa, porque normalmente você deve estar com despesa alta. Entenda, despesa é igual unha. Se tu não corta, ela cresce. Então você tem que ficar acompanhando ela o tempo inteiro. Senão, ela vai cair, ela vai crescer e você vai acabar se ferrando todo. E principalmente, o teu compra e venda tem que bater. Tu tem que ajustar ali a entrada de nota versus o que você está comprando. Tem que bater. Porque senão não vai ter caixa. Se a tua empresa tem margem de 30%, você está comprando 80%, tem 10% ali que você aumentou de estoque e é menos dinheiro para pagar as despesas e dívidas. Então você tem que trabalhar com a compra muito justa. Então, vendeu, tem margem de 30%, a compra tem que ser 70%. Tem margem de 25%, a compra tem que ser 75%. Tem que bater justo ali. Aí o negócio aí faz diferença. Aí o negócio realmente roda. Exatamente. Esse é o caminho. Eu vejo também que tem muita gente, muita empresa familiar que acontece isso, que a galera não tem salário, o dono não tem prolabore, não separa nada para ele. Precisou, ele pega. Quando precisou, ele bota para pagar. Com qual frequência e o quanto isso é comum aparecer e se isso é uma causa, pode ser algum motivo de estar no vermelho hoje? Isso é uma causa, né? Quando algum mercado vem para mim e fala assim, puta, Leandro, eu tô no vermelho, eu vou fazendo algumas perguntas, né? Normalmente quanto você gasta? Quanto você tira por mês da loja? O cara fala, não sei. Eu falei, pronto, já achei o problema. Já foi. Ou ele fala, mas ele fala assim, não, tiro tanto, beleza, você tira pouco. Aí eu falo assim, qual o faturamento, quantos metros quadrados? Aí pode ser que a loja dele seja grande demais para o faturamento dele. E aí ele acaba tendo que comprar mais do que deve, ele acaba tendo que tendo mais gente do que precisa para poder manter a loja operando. Então isso é uma outra causa comum, muito comum. A outra é o cara simplesmente ter mais gente do que precisa, que também acontece. O gerente vai pedindo gente, você vai botando gente na loja, quando você vai ver se está com mais gente do que precisa. Muito comum. Já vi loja também com mas assim, o mais comum é eu chegar lá e olhar e falar assim, beleza, deixa eu fazer a conta aqui, e aí perceber que o cara está comprando muito mais do que deve. E aí isso, fala assim, teve uma loja em Recife que eu fui, e a gente fez conta lá com a dona e tal, eu falei assim, tem que sobrar 45 mil reais. Ela falou, impossível. Eu falei, tem, cadê os 45 mil? Ela falou, eu não sei, eu tô sendo roubado. Eu falei, não, você só tá comprando demais, vamos lá ver se teu estoque tá alto. E tava. Então, basicamente, ela tava botando o dinheiro dela em estoque. Por quê? Porque ela tava comprando 80% do que vende, em vez de estar comprando os 73%, que a margem dela era 27%. E tem algum curso, algum módulo de algum curso seu que você fala mais específico, né? Essa questão de compra que você está citando muito, que é um dos fatores... Tem. O próprio DLM45 tem um módulo só sobre isso. Exatamente porque isso é uma das causas que te impedem, te atravancam e que fazem com que você não consiga aumentar o seu lucro. Comprar certo. Lá você explica passo a passo como é que faz isso. Explica. Interessante. Desse jeito. E assim, você tocou no assunto que foi a questão do roubo. Você acha que tendo estoque na mão, como a gente tocou nesse assunto, não é uma boa forma de a gente saber se não está sendo roubado lá na parte do estoque, em relação à mercadoria, ou até mesmo fluxo de caixa para saber se não estão roubando lá no meu caixa também? Ou isso nem chega a envolver o assunto? Então, se você matou essas primeiras coisas que eu falei, a próxima vamos ver se tem... estoque se te roubam pela entrada ou pela saída. Então, ou o produto nem está entrando e você está pagando uma nota de alguma coisa que não entrou, ou você também pode estar sendo roubado na frente de loja, saindo o produto lá, sem estar sendo contabilizado ou com valor reduzido e tal. Para pegar o da frente de loja, ver a maior parte de cancelamento de itens, de cupom e tal. Aí você vai descobrir que existe algumas operadoras que são muito ruins. Normalmente, se alguém estiver roubando na frente de loja, são essas operadoras. Eu ia falar da questão de... que a gente está falando de compras. E ter o estoque na mão, teoricamente, no meu ponto de vista, né, te ajuda a melhorar a compra e você ter uma compra mais assertiva. Eu concordo, só que se a gente não estiver falando de uma operação acima de 2 milhões de reais, não é por aí que você vai resolver o problema. Vai no que eu estou falando.
tá comprando mais do que deve, tá com a despesa maior do que deve, provavelmente. Tá com uma margem baixa. Você pode estar sendo roubado na entrada, e aí tem que verificar. E aí, para pegar na entrada, você tem que contar estoque, realmente, senão não pega. Mas boa parte dessas empresas normalmente estão com softwares ainda ruins, softwares complicados, que aí não adianta nada você fazer balanço porque o software não bate. Então, eu normalmente não recomendo o caminho por aí. Mas é um caminho. Quando você é maior, é um dos caminhos. Você falou de margem. Tem alguma sacada, alguma dica que, tipo, a gente melhorando... Eu penso que a gente melhorando o marketing, teoricamente, mais pessoas vão começar a vir para dentro da loja. E essas pessoas estão dentro da loja, o que eu posso fazer para talvez estar melhorando minha margem para virar esse jogo? Você precisa subir os preços das coisas que não sejam produtos notáveis. É isso, subir de verdade, 2%, 3%. Até 2% as pessoas não percebem uma subida de preço, de verdade. Mais que 2% sim, na curva C 4%, 6%. Se for para público A, se subir 10, 12, 15, o público A não sente subida de preço na curva C. O público B, C e D já sente, e aí você só pode subir no máximo a 6%. A gente também fez uma pesquisa e viu aquela questão do salário, né, que as pessoas não tiram. Uma outra coisa comum que a gente acabou vendo é de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Que isso também acaba acontecendo. O ideal é que o cara tenha um prolabore já pré-definido e tire, a empresa contabilize. Esse negócio de falar assim, o mercado paga minhas contas, e isso normalmente é uma conta autônoma. Porque não tem limite, não pode, não existe isso. O ideal é ter um prolabore, cada um tira seu prolabore e tá tudo certo. Eu fiquei com uma coisa na cabeça. Aquela questão que você falou muito de funcionário, né? Do 20, 70, 10. Isso serve pra gente que fatura em quantos milhões ou quantos mil, loja de qual tamanho para todo mundo? Não importa qualquer tamanho. O 20, 70, 10 foi uma ferramenta criada pelo Jack Welch na época da GE e que hoje pode ser aplicada em qualquer lugar. Sempre tem uns 10% ruins que podem ser demitidos e sempre tem uns 20% melhores que podem ser promovidos. Então, mesmo numa crise, você pode promover alguém que seja muito bom. Se der mole, vai ter mais resultado que você colocar mais gente nesse momento. Você promover alguém, uma prata da casa, alguém que esteja trabalhando bem, entregando bem. Em situações que a gente está ruim das pernas, vai ter que mandar a gente embora. Tem alguma forma de eu ajustar um funcionário para fazer várias funções ao invés de só uma? Para que dessa forma a gente não tenha problema jurídico? Claro que tem. Na verdade, você tem que mexer no plano de cargos e salários e mexer na descrição lá. E adicionar uma atividade aquilo ali. Ou então, por exemplo, muitas lojas colocam um operador de loja porque o cara poderia fazer várias coisas que não só, para não ter desvio de função. Porque em supermercado a polivalência é algo necessário para tudo, inclusive a sobrevivência do próprio supermercado. E aí quando você bota todo mundo com cargo específico, você pode ter questionamento sobre desvio de função. Tem aquele que fala, mas eu não sou pago para isso não vou fazer. Esse nem tinha que estar trabalhando na tua loja. 10%, né? Exato. Quando o cara fala isso, eu falei, opa, achei um dos 10% aqui. Foi fácil essa. Tem já a gente tocando nesse assunto de demissão e eu vejo que a galera também, eu tô quebrado, eu não vou mandar embora porque eu vou ter que gastar dinheiro com esse cara. E fica com esse medo. Tem alguma técnica ou alguma dica pra gente fazer da melhor maneira possível, legalmente, para mandar esse funcionário embora e não atrapalhar tanto o caixa da empresa assim? Hoje existem possibilidades de acordo. Se você tiver com um advogado, ele pode arrumar uma forma de você fazer parcelamento da rescisão, legalmente falando, mas ele precisa aprovar isso em juízo. Eu já fiz isso numa empresa, a empresa estava quebrada, eles mandaram 240 funcionários embora e a advogada que trabalha lá conseguiu parcelar em 10 vezes a rescisão do cara, legalmente, assinado pelo juiz. Só que aí você precisa de um advogado para fazer uma operação como essa, não dá para fazer sozinho. Mas tem.
Mas basicamente o que você faz é demitir, vai aos pouquinhos. Tem 10 pessoas para mandar embora, você tem capacidade de pagar uma por mês, cada mês vai mandando um embora. E vai limpando. Mas isso não pode também gerar vamos supor, um burburinho dentro lá do mercado? Porque um cara foi mandado embora e outro fala, pô, foi mandado embora, entendeu? Começar a haver uma discussão dentro do trabalho e interferir dos outros que são bons. Isso depende do funcionário, depende de quem estiver liderando, depende do funcionário, porque eu já cansei de tirar neguinhos dentro de empresa e não gerar esse burburinho, porque os líderes estavam muito alinhados em saber por quê, porque o problema é, você começa a mandar dentro embora e fica com medo de ser a próxima vítima agora. E aí, quando você deixa muito claro o porquê você está fazendo, qual o critério que você está fazendo, as próprias pessoas, muitas vezes, elas pedem a cabeça das outras. E elas entendem que você está tomando a melhor decisão. E aí não é risco. Se eu estou trabalhando bem, se está trabalhando direito, eu não vou ser mandado embora. Entendeu? E deixa eu te perguntar, para qual funcionário ou até qual grau de, vamos dizer assim, de hierarquia dentro do meu supermercado, eu posso falar da situação real que a empresa se encontra, de estar no vermelho, de estar precisando da ajuda deles para poder virar esse jogo? Então, depende da empresa. Tem empresa que não gosta de falar. Mas eu já cansei de pegar a empresa quebrada, chamar as pessoas, fazer uma reunião muito séria. Naquela reunião, alguns pedirem demissão, mas é uma reunião para você chamar as pessoas por compromisso. Se a situação da empresa está assim, a gente não quer mandar ninguém embora, eu preciso que vocês se comprometam, me ajudem para a gente poder virar esse jogo. Preciso que vocês façam X, Y, Z. Alguns vão fazer, os que não vão fazer são os 10% que você vai demitir. Mas a tendência é que as pessoas se abracem a causa como der para elas, sabe? E elas acabam se fazendo. Só que muitos empresários têm medo de fazer isso, então são pouquíssimas empresas que têm esse nível de abertura e querem deixar esse nível de abertura disponível. Poucas pessoas, inclusive, querem mostrar os números da empresa para os funcionários, para gerentes e tal. Não deixa nem os caras de cargo de liderança que teriam que ver o número para poder gerenciar terem acesso aos números. Isso é até ruim, né? Na operação. O cara não sabe se está crescendo, se está parado. Se não consegue enxergar. Só leva a bronca, mas não sabe de onde veio. É isso aí, realmente. Não sabe se o trabalho dele está dando... Realmente, se ele está dando resultado. Porque às vezes tem um cara que tem potencial e o cara não ajuda ele a evoluir, né? A progredir, a dar o próximo passo, aí pro próximo nível, não deixa ele fazer nada. E aí não tem um funcionário, talvez não consegue nem sair dessa questão, desse virar o jogo realmente, de sair do vermelho. Sim. Por não mas, dar assim, oportunidade. Pra mim, vocês não me fizeram essa pergunta, mas eu vou falar. Pra mim, o mais importante é o cara reestruturar a dívida dele. Então, por exemplo, o cara fatura 100 mil reais, vamos dizer que o lucro líquido dele tinha que ser pelo menos 5 mil. Então, ele não tem 5 mil para pagar. Normalmente, eu sugiro que o cara pegue metade do valor. Então, ele teria R$ 2.500 para pagar de dívida por mês, não mais do que isso. Então, se o cara tem 50 mil de dívida, vai levar 20 meses para ele poder pagar tudo. Porque ele só pode pagar 2.500 por mês. O que o cara faz? Os fornecedores apertam, o cara não tem controle emocional nenhuma, daqui a pouco ele está pagando 10, 15 mil por mês. Numa loja que vende 100 mil não sobra dinheiro. E aí não dá para pagar. Aí faz aquela questão que você falou no início de pagar por semana. Exatamente. Aí vai se enrolando. Ele perde a conta. Então, o importante é você estruturar a dívida de forma que o seu lucro consiga pagar o resultado daquilo ali. E mesmo você quebrado, com a loja faturando pouco, tem lucro. Então você tem que ver quanto ali meio que sobra teoricamente lá, que é o valor que você vai conseguir pagar com o teu fluxo de caixa. É um sacrifício inicial, né? Meio que para você poder voltar ativa, né? Mas porém é necessário para você enxergar o ponto que tá. Não, e quem não quiser negociar, tchau, vai pro final da fila. Você vai pagando, não, existe uma ordem de pagamento, você vai pagar aqueles ali, e os que não quiserem negociar vão pro final da fila, para ser pago por último. Mas aí pode gerar processo? É isso aí. Tudo pode gerar processo. Respirar pode gerar processo. E é importante deixar claro isso na hora de falar com o cara? Sim, eu normalmente falo. Se a gente não conseguir chegar no meio termo aqui num acordo, a gente provavelmente, você vai pro final da fila para ser pago. Você deixar claro que não vai pagar... Não porque eu quero, mas é porque alguém vai pro final da fila, é sempre assim. Deixar claro que vai pagar, mas a vida que vai ser um dos últimos. Sim.
Inclusive que se ele for a juízo, você vai falar, não, mas eu quis um acordo, eu procurei ele, eu ofereci XYZ, ele não aceitou e não chegamos num acordo. Não é que eu não quis, não é que eu sou safado, não é que eu disse que não ia pagar, eu disse que ia pagar, ele só não conseguiu a gente chegar no meio termo. Ele não quis ser flexível, eu não tinha como pagar. E, tipo, para reestruturar a dívida, né? Tem muita gente que não tem o software, o sistema adequado, como você falou. Eles podem fazer isso na mão, no Excel, dá para fazer? Dá. Um pouco mais difícil fazer pela munheca, porque pode ter erro e tal, mas dá para fazer. Eu já cansei de... Até porque alguns softwares que a gente pegava para fazer consultoria, o software não era confiável, então eu tinha que pegar e refazer na mão, para ver se aquela informação ali era verdadeira. Sem desculpinha. É isso aí. É só não ficar se dando desculpa, porque eu não tenho software, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo, em vez de ir lá e meter a mão e resolver o problema e virar o jogo. Simples desse jeito. Também é importante que dentro do supermercado você provavelmente tenha que comprar menos perfumaria, limpeza e bazar. É assunto delicado. Por quê? Porque são setores que vendem pouco, são setores de baixo giro, e aí a Coca-Cola paga a perfumaria, limpeza e bazar. A carne de primeira paga a perfumaria, limpeza e bazar. A cerveja paga a perfumaria, limpeza e bazar. E aí fode tudo, pô. Porque eram setores que não eram para estar fazendo desse jeito, tá? Porque a gente, de alguma maneira, combinou e você acaba comprando mais do que deve esses produtos. Então é normal acontecer do dinheiro do cara, às vezes está lá na prateleira e ele nem sabe. Tá parado já, poeirado um tempão. Teve um aluno nosso que virou o jogo e depois se enrolou de novo. Mas não, o Nelson na época. Ele virou o jogo, o que ele fez foi reduzir a perfumaria, limpeza e bazar, focar o dinheiro em perecíveis e bebidas, e aí a loja dele começou a levantar, ele começou a se virar. E aí começou a sobrar dinheiro. O problema foi que no meio do caminho ele perdeu a mão de deixar faltar, e aí realmente começou a dar ruptura muito alta. Porque ele não estava comprando mais do que deve, estava comprando muito abaixo do que deveria. E aí começou a queimar o estoque dele. Chega um momento que o teu estoque fica tão furado que não dá nem para recuperar mais. Foi o caso dele. Aí fez o inverso. Estranho, né? Porque a gente é mais comum e costuma ver o cara comprar demais, não comprar de menos. E isso interfere em que ponto isso interfere no faturamento dele? Então, Leandro, pra gente poder encerrar agora pra pessoa que tá vendo, que tá escutando agora a gente, aquele cara que tá no vermelho precisava disso aqui pra poder virar o jogo. Que quando ele parar de escutar a gente aqui, ele tem que fazer pra... De imediato, né? Pra virar o jogo. Agora, pra começar a virar o jogo. Tá, eu vou dar algumas sacadas de coisas simples que a gente viu que deram resultados muito fortes. Beleza. Primeiro, reduz notável, aumenta as margens, que isso vai te ajudar a sobrar mais dinheiro. Segundo, verifica se você não tem mais funcionário do que deve, então a média é 25 mil a 30 mil por funcionário, vê se você não tem mais gente do que deve, se tiver, ajusta o quadro. Terceiro, você precisa mapear suas dívidas, renegociar elas para a parcela ser o menor possível. Então, se for uma dívida bancária, vê se o banco não financia em 48, 60 vezes, para que só a parcela seja menor do que você está falando. Normalmente, os caras vão pegando um empréstimo em cima do outro, quando vai ver a parcela está tão alta que o cara não aguenta mais pagar. Então, um dos segredos é você alastrar a dívida para você, mesmo que você pague mais caro, com juros mais caros, mas se a parcela for menor, você consegue pagar. E aí isso não estrangula o teu fluxo de caixa e você passa a ter lucro hoje, não lucro no futuro, entende? Então já teve empresa que estava, sei lá, faltando 6 parcelas para pagar um financiamento de 30 e poucos meses, e eu mandei ele refinanciar, porque ele não chegaria no final dos 6 meses de vivo. Então era melhor refinanciar por parcelas menores para que ele conseguisse ter lucro hoje e não no futuro, e ter lucro para reinvestir, para a loja voltar a crescer e tudo mais. E a outra é ter cuidado com o teu marketing para você não diminuir custos de marketing no período que você está em crise. Porque se você está em crise, você vai piorar a crise se você diminuir o investimento em marketing. Então essas são sacadas simples para você poder botar em prática de imediato. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se não fizeram isso, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo, não deixe de fazer comentário, de fazer pergunta, se você está numa situação dessa, vermelho, ferrado e tal, conta a tua história aqui embaixo no campo de comentários, que minha equipe provavelmente vai dar uma olhada para poder fazer, e não deixa de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você poder estar
recebendo a notificação. Agora você tem a opção de ativar o sininho para falar assim, regularmente quero ser avisado e sempre quero ser avisado. Então clica ali, bota que sempre quer ser avisado. Espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê no próximo Rosadas Cash. Valeu!